Amigo concurseiro, amiga concurseira, mais uma dica então para ajudar na revisão agora que a prova está chegando mais perto. Uma dica sobre a Lei 8.112. Então vamos lá. A parte inicial da Lei 8.112 ela traz o seu âmbito de aplicação. Para quem que se aplica a Lei 8.112, Estatuto, o regime jurídico dos servidores públicos federais? Esse regime jurídico ele vai se aplicar aos servidores ocupantes de cargos públicos na União, administração direta da União, autarquias federais e fundações federais. Cuida com detalhe, né? Fundação de direito público, porque a fundação pública constituída sob a forma de direito privado, aquela chamada de híbrida, vai ter servidores seletistas, não se aplicando aqui a Lei 8.112. Aí a Lei 8.112 ela traz a seguinte disposição: para os efeitos desta lei são servidores públicos. Não quer dizer que esse seja o único conceito de servidor público. Na doutrina do direito administrativo, o conceito de servidor público ele é bem mais amplo. Só que para a Lei 8.112, se a tua prova cobrar, então, segundo a Lei 8.112, servidor público quem é? Servidor público, não esquece disso, é a pessoa legalmente investida em um cargo público. E o que é, então, esse cargo público? Tem aí na própria lei que é um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, né? Ele é criado por lei, com denominação própria e tudo mais, e só ocupante de cargo público é servidor público para os efeitos da Lei 8.112. Então, o empregado público temporário não é considerado servidor público para a Lei 8.112. Se a tua pergunta for sobre a doutrina do direito administrativo, isso pode aparecer como conceito de servidor. Agora, no Estatuto, no regime jurídico dos servidores da Lei 8.112, só é servidor público aquele legalmente investido em um cargo. Seja o cargo efetivo, cargo de provimento efetivo, aquele mediante concurso público, ou aquele cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Ambos são considerados servidores públicos para a Lei 8.112. Não confunda com o que outras leis trazem. Por exemplo, a improbidade administrativa traz o conceito de agente público, e ele é bem mais amplo. Ele fala que é inclusive aquela pessoa que transitoriamente, ainda que transitoriamente sem remuneração, desempenha uma função pública e é considerada agente público. Assim como o Código Penal considera funcionário público também aquela pessoa que mesmo transitoriamente sem remuneração desempenha uma função pública. Aqui não. Quando eu falo aqui na Lei 8.112, só vale como servidor público a pessoa legalmente investida em cargo público. E tu já sabe, tu lembra, como é que se dá a investidura? Se dá com a... Exatamente, a investidura se dá com a posse. Não vai confundir isso, a banca adora dizer que se dá com a nomeação ou com o exercício. A investidura se dá com a posse. Servidor público, pessoa legalmente investida no cargo público, a investidura se dá com a posse. A gente tem aquelas 3 etapas, né, do provimento, que é a nomeação, depois vem a posse e depois vem o exercício. E aí tu já gravou os prazos, né, de posse e exercício. Tu sabe que o prazo da posse é 30 dias a contar do ato de provimento, a contar do ato de nomeação, e se for o exercício, o prazo vai ser de 15 dias. Só não esquece de um detalhe, cuida com essa diferença, isso aqui é bem explorado por bancas como a ESAF e como a banca CESP. O que acontece se o candidato aprovado no concurso, após nomeado, não comparecer, não se apresentar para a posse no prazo de 30 dias? Ele vai ser tornado sem efeito o ato de provimento. Ele não vai ser exonerado. Por quê? Porque ele não é servidor. Porque o servidor é investido em cargo e o investidor se dá com a posse. Aqui ele não é servidor ainda. Por isso é tornado sem efeito o ato de provimento. Agora, depois que ele toma posse, ele está investido no cargo. E uma vez investido no cargo, ele é servidor público. E aí, se ele não se apresenta para o exercício no prazo de 15 dias, o que vai acontecer com ele? Agora, ele vai ser exonerado, porque a partir de agora, ele já está legalmente investido nesse cargo público. Então é isso, pessoal. Espero que façam uma boa prova e continue então acompanhando nossas dicas em nossa página.